Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o primeiríssimo episódio, episódio 0, o piloto do nosso podcast, o nosso ponto de partida. A nossa proposta é trazer assuntos ligados ao noticiário brasileiro, mas com foco na cobertura do judiciário, além de trazer análises aprofundadas, entrevistas com grandes nomes. A ideia é que você também participe junto com a gente, porque futuramente nós vamos ter um quadro no episódio para tirar dúvidas. Então eu já trago esse spoiler nesse episódio 0, nesse primeiro episódio, se você preferir. Bom, do meu lado eu tenho a luxuosa companhia do jurista Valber Agra, que é professor da Faculdade de Direito do Recife, livre docente pela USP, e não é por acaso que o mote do nosso episódio piloto é inelegibilidade, porque o Valber que entrou com a ação pelo PDT, que resultou, então, em Bolsonaro, no ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível. Mas eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Valber, feliz de estar aqui com você. Bem-vindo. A felicidade é toda minha. Meu abraço carinhoso a todos e a todas. Esse programa 0 é uma felicidade enorme estar aqui no ICL, contando com o apoio de todos vocês. Aqui que seja um espaço de diálogo jurídico, das mais variadas formas, dos mais variados prismas, onde nós possamos aprofundar. E esse primeiro programa, nós contamos com a presença ilustríssima, tanto pelo seu passado, como seu presente e pelo seu futuro, do jurista. Esse sim é um jurista formado, com vários trabalhos para a comunidade jurídica, para a filosofia, para a sociedade brasileira, de Lênin Streck. Qual será nosso ponto de partida hoje? Nós vamos falar sobre inelegibilidade. E o que é inelegibilidade? Inelegibilidade é a impossibilidade de alguém ser votado. Como ele não pode ser votado, ele não pode se candidatar. E esse caso será o caso que nós vamos traçar todos os fatos, todos os fundamentos jurídicos do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí nós vamos discutir aqui com a Gabriela Varela e com o Lênin Streck e com minhas singelas contribuições. Mas queria dizer da minha felicidade e da minha honra de estar aqui nesse momento. A honra e o prazer é todo meu. Agora o professor Lênin Streck, que é da Universidade Estácio de Sá e da Unicinos, eu quero dar boas-vindas também. Lênin, obrigada por aceitar nosso convite. O prazer é meu, prazer estar com vocês e com o Valber discutir. Você já respondeu, Valber, do que é a inelegibilidade, e eu quero trazer a comparação, né, com direitos políticos. Tem muita gente confundindo, né? Por que é diferente de perder todos os direitos políticos? Essa decisão do TSE diz respeito exclusivamente a não poder se candidatar a cargos públicos, é isso?
Olha, lá atrás eu estava dizendo que o papel do advogado não é ser Torquemada ou Savonarola. Eu não sou um carrasco que leva alguém para o patíbulo, até porque, como bem ensina Lênio, nós estamos num Estado democrático, social de direito. Então, a inelegibilidade significa o quê? Alguém não pode ser candidato. É diferente da perda dos direitos políticos na improbidade administrativa, porque essa improbidade, a perda de direitos políticos na improbidade administrativa, por exemplo, ela vai impedir que eu participe do processo político, ela vai impedir que eu exerça cargos partidários, ela vai pedir que eu exerça o direito de antena. A inelegibilidade, nada disso. Mas por que alguns colegas sustentam essa posição? Com base numa interpretação extensiva do artigo 14, parágrafo 9 da Constituição, que fala da legitimidade das eleições. Mas em uma inelegibilidade, eu posso ter interpretação extensiva? Absolutamente não. Isso não é só conceitual, isso é doutrinário, isso é teleológico, isso é jurisprudencial. Então, mesmo que eu tenha vontade de fazer isso, o preceito da legalidade, que foi tão caro pelo seu desrespeito alguns tempos atrás, nós, que somos forças progressistas, nós não podemos cair nesse mesmo erro. A todos deve ser assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, inclusive ao ex-presidente. Portanto, no meu modo de entender, ele está tolhido por 8 anos, a partir do dia 2 de outubro de 2022, da sua inelegibilidade, mantendo intacta os seus direitos políticos. Tem uma outra questão bastante atual que está em jogo, eu aproveito para incluir o professor Lênio na conversa, porque no finalzinho do mês de junho, os deputados aliados de Bolsonaro protocolaram um projeto para tentar anistiar o ex-presidente. Professor, como é que é esse projeto que propõe a anistia? Porque ele tem um recorte bem específico, incluindo condenados inelegíveis desde outubro de 2016, né? E é esse o ponto que contemplaria o ex-presidente Bolsonaro. E aí os parlamentares dizem nesse texto da proposta que eles querem corrigir o que eles chamam de distorções políticos sociais, entre aspas isso, de decisões da Justiça Eleitoral que são contrárias ao voto dos cidadãos. Que justificativa é essa, professor Lênio? Ora, uma anistia desse tipo seria uma fraude ao sistema, porque se a moda pega, você passa a ter uma correção de todas as decisões. Existe sempre a possibilidade de anistias em determinados contextos, com determinados requisitos, mas ela não se faz burlando os próprios requisitos que tem indultos e anistia. O caso André, o caso Silveira, que tem a jurisprudência do Supremo com quase unanimidade, ela é o patamar que ilumina essa impossibilidade de se fazer. Seria o mesmo caso. Quer dizer, assim como não se pode indultar uma pessoa nos moldes e nas circunstâncias em que aconteceu com Daniel Silveira, também não se poderia anistiar Bolsonaro, enfim, ou mais alguém, nas circunstâncias que querem os deputados, né? Porque aí nós perderíamos o rumo da constitucionalidade e entraríamos num terreno de avaliações pontuais e voluntaristas que fariam com que maiorias nunca seriam punidas. Então, perderíamos aquilo que é a justiça que é contra-majoritária. Porque se a justiça pune e a maioria despune, não temos mais justiça. Então, portanto, a democracia se faz com proteção do contra-majoritarismo e das minorias. E, no caso, o judiciário protege as minorias contra as maiorias. É isso. E tem outra coisa importante que também pode ainda acontecer, o ex-presidente Bolsonaro pode recorrer da decisão do TSE
na própria Corte Eleitoral e também no Supremo Tribunal Federal. Esses recursos têm potencial de afastar, de anular os efeitos dessa condenação? Valber, quero te ouvir sobre isso. Olha, tem 2 recursos. Primeiro são os embargos de declaração. O efeito infringente, que é um efeito de modificar, por isso que dá o nome efeito infringente, é muito raro, raríssimo embargos de declaração em tribunais superiores, porque não pode reviver questão de fato. Isso é uma súmula, inclusive, do TSE. Vamos deixar isso um pouquinho mais didático para quem está nos ouvindo, né? Eu não posso falar de questão de fato, pois se ele fez um discurso para os embaixadores, eu não posso, no Tribunal Superior Eleitoral, depois da decisão, revolver isso, dizer que ele não fez o discurso. Inclusive, está simulado, ou seja, são várias decisões que têm força de lei. Então, a possibilidade, eu não sou pitonisa, mas a possibilidade de sucesso nesse recurso é muito baixo. Na questão do recurso extraordinário, eu tenho que ter uma questão constitucional. E o que é que a defesa começa a antever nisso? Dizer que houve cerceamento do contraditório, dizer que houve cerceamento da ampla defesa. Mas, ora, numa AGE, normalmente, são 6 testemunhas. Que a AGE é uma ação bem específica também. De investigação judiciária eleitoral. Muito obrigado, Beto. Que é uma ação específica do direito eleitoral. Então, numa ação normal dessa, são ouvidas 6 testemunhas, no máximo. Geralmente 4, 3. Nessa foram ouvidas 12. A acusação, o Partido Democrata Trabalhista, não pediu nenhuma testemunha. Nenhuma prova foi produzida. Nenhuma. Todas as provas que a defesa de Bolsonaro requereu, assim fora feito. Então, numa corte, no Supremo Tribunal Federal, que tem 11 ministros, 3 pertencendo ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, onde a questão foi regiamente debatida, onde eu só posso ter um recurso, que é um recurso extraordinário, que versa sobre questões constitucionais, ou seja, não tem uma amplitude de fatos. O fato só é aquele. As possibilidades de modificar são muito raras. Se você me pergunta, nos vários anos que advogo no TSE, se eu vi algum caso ser bem sucedido em recurso extraordinário ao STF, eu vou lhe dizer que não. Valber, paradoxalmente, né, se o menor, a razão menor para fazer o recurso extraordinário é justamente aquilo que mais houve dentro do processo, que é o devido processo legal. Ele foi esgotado, nunca houve, é muito difícil que um processo, vamos pegar para os nossos ouvintes, enfim, teleouvintes, um prefeito de uma cidade jamais teria tantas possibilidades de defesa, né, Valber? Gabi, me dê só um minutinho, porque todo mundo fala que diz, não, olha, é a AGE dos embaixadores. Não é a AGE dos embaixadores. Os fatos estão lá, foram incontestes. Fatos de que houve a desmoralização das instituições brasileiras. Utilizou-se bens públicos com finalidade eleitoral, o que configura conduta vedada. Houve constrangimento de servidores públicos, utilização da TV Brasil, desvio de propaganda institucional, utilização de aviões da FAB, dano ao erário, difusão sistemática de fake news, ataque sistemático à Constituição. Ou seja, não é uma conduta, não. São várias. Na minha terra, eu ia dizer que era um pupurri junino, tipo de São João. Eu queria trazer o que pode ser um argumento de recurso da defesa, já que a gente está falando sobre isso, porque o ex-presidente Bolsonaro já reclamou, o que ele diz, né, que o TSE estaria julgando de forma diferente daquela denúncia da chapa Dilma Temer em 2017. Ele está se referindo à minuta do golpe encontrada pela PF na casa do ex-ministro Anderson Torres, e Bolsonaro usa o argumento de que o TSE não aceitou fatos novos quando estava julgando o caso do ex-presidente. Acontece que esse documento, essa minuta, surgiu depois da reunião com os embaixadores.
quais são as diferenças entre esses casos? Falei aqui da chapa Dilma Temer e do ex-presidente Bolsonaro, e por que a Corte Eleitoral aceitou incluir o pedido do PDT na ação? E aí eu pergunto também se o contexto político no governo Bolsonaro, de uma ameaça muito clara também à democracia, teve alguma influência. Quero ouvir primeiro o professor Lênio, mas vale a pena ouvir o Valber também sobre essa colocação, claro, como defesa também. Bom, evidentemente que o texto sempre é um contexto e todo mundo, ninguém é uma alface. Nós todos somos influenciados pelo meio ambiente, etc., mas o direito exige que nós façamos a suspensão de nossos prejuízos, nossos preconceitos, etc. E creio que o tribunal fez isso muito bem. Essa questão do julgamento do Temer e da junção de fatos novos, tem duas questões aí. Uma, a questão da preclusão da discussão, que isso consta no voto do relator, mas eu nem acho importante isso. Ele não foi julgado pelo documento do golpe. Esse documento do golpe se torna irrelevante, totalmente irrelevante nessa discussão. O Valber acabou de listar os motivos pelos quais a ação a AIGE foi julgada procedente. E isso é mais ou menos como o caso da suspeição do Moro. O Gilmar Mendes cita 6, 7 motivos da suspeição e não utilizou a operação spoofing, que não utilizou nenhuma prova que veio daquelas gravações. E as pessoas até hoje dizem, olha, as provas que vieram, que isso nunca foi usado. E nesse caso específico é muito parecido. Tira fora esse documento, que ele vai ser usado logo adiante, e nada muda. Né? Valber, você, por favor. Perfeito. A minuta do golpe, ela é o crème de la crème. Ela é a conclusão de algo sistêmico que vai ser adendado por quê? Pela vigília do golpe e pela tentativa de golpe. Mas ela não está os dois últimos não estão nos autos. Essa minuta do golpe está dizendo, tudo que nós falamos, todas essas provas que eu disse há 3 minutos atrás, elas são efetivadas, elas são concretizadas através dessa minuta. Então, a minuta do golpe serve apenas como esforço argumentativo retórico. Ela não tira aquelas provas anteriores. Mas veja, o que é mais grave, o que eu reputo mais grave é que em nenhum momento se negou o que for ali provado. O depoimento das testemunhas só fizeram, que foram testemunhas da defesa, diga-se, testemunhas da defesa, só fizeram piorar a situação, diz, ele agiu ao vedrio de qualquer tipo de norma. Ele agiu com dolo escancarado, perdoe-me a expressão da palavra. Então, a minuta com dolo, do golpe, no caso, a gente está falando ali da intenção do ex-presidente, né? A intenção de cometer aquele fato. Então, a minuta do golpe não significa muita coisa. Vamos agora para a questão do caso de Dilma Temer. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Por um detalhe bem simples. Lá estava-se imputando a fatos de 2012 e 2013, que era Caixa 1. Ou seja, eles pegaram dinheiro, tá certo? E registraram, mas esse dinheiro veio por fontes outras. Ou seja, dinheiro que foi registrado na prestação de contas. Naquele caso de Dilma Temer, depois, em 2014, disseram que foi Caixa 2, dinheiro não registrado. Ou seja, isso muda o fato? Muda. Isso muda o fundamento jurídico? Muda. Então, eu posso mudar a fundamentação jurídica depois da partida continuada? Não. Nesse caso, não houve nada disso. Os fatos foram os mesmos. Quais tipos de tipificação foram essas? Vamos lá. Abuso de poder político. Conduta. O que é abuso de poder político?
eu ter a máquina do governo e usar em favor próprio. Conduta vedada, o que é conduta vedada? Eu ter bem público e usar para campanha. Fake news, que são as mentiras deslavadas. E desordem informacional, é usar a mentira para tentar subverter as instituições democráticas, para tentar dar golpe nítido e cru do Estado. Muito bem, então essa é uma prova que diz respeito, vamos dizer assim, à mesma conduta, né? É isso, assim, em resumo. Daí, por isso, não teria problema, inclusive, de ser acrescentada, né? Não foi, mas isso corrobora para o entendimento do contexto em que o ex-presidente Bolsonaro estava abusando do seu poder político, por exemplo, no caso do Bolsonaro. As provas foram as mesmas, a fundamentação foram as mesmas, e por que não estava se fazendo o caso Dilma Temer? O que é diferente é o que a gente chama, há um distinguish, há uma diferença. E se há uma diferença, eu não posso usar. Mas ninguém fala interessante do caso Francisquinho, onde um deputado estadual do Paraná, que foi muito incisivo contra as instituições democráticas, perdeu o mandato. E não se fala, porque se fosse um prefeito lá do Grotão, seja do norte do país, seja do sul, por muito menos, todo mês o TSE caça um prefeito. Todo mês um prefeito é cassado. Então, será que a lei não valeria, o princípio da legalidade não valeria para Bolsonaro também? É interessante o questionamento. Valber, eu quero fazer uma pergunta de estratégia do processo. Porque das 16 ações de investigação que existiam contra o Bolsonaro no TSE nessa época, que poderiam levar justamente o ex-presidente a se tornar inelegível, e ele se tornou com essa ação que a gente está discutindo, vocês decidiram ir por um caminho talvez mais objetivo, né? Qual que foi esse recorte que levou essa ação movida pelo PDT, né, e que foi catapultada aí por você, a caminhar mais rápido do que as outras? Por que isso? Olha, eu sou um leitor voraz de Lênin. E num dos clássicos de Lênin, Jurisdição Constitucional em Crise, a jurisdição constitucional ela tem que ser concretizada, principalmente naqueles seus princípios mais basilares. E o que é que nós fizemos? Os fatos são autoevidentes. Está lá, a reunião está lá, ele não negou. Eu deixei que eles fizessem a dilação probatória, ou seja, a produção de provas que eles quisessem. Como o Lênin falou, utilizou-se o devido processo legal de forma como nunca. O trabalho do ministro Sebastião foi impecável. Um voto de 458 páginas, de um rigor técnico assim. Poucas vezes eu vi um trabalho tão esmeroso, tão arguto, tão intelectualmente trabalhado. E aí deixou-se levar. Quando deixou-se levar, a verdade, mesmo dentro do contexto, e eu aprendi isso com o Lênin, ela aparece. E quanto mais se deixa espaço para a produção, mais ela aparece. Ou seja, as provas da defesa serviu para a acusação. Então, como nós não fizemos nenhum tipo de dilação probatória, como as provas foram muito robustas, rompudas, inclusive, essa ação foi uma ação, aí você diz, seguiu rápido. Não seguiu rápido, foi mais de um ano, uma ação que tem um rito muito, muito diminuto. A gente está tão acostumado a levar mais tempo ainda, né? Por isso que eu falei até uma ação rápida, mas tem razão. Mas nas outras searas, o direito eleitoral é bem mais rápido do que isso. E quando não tem produção de provas, tem que se julgar. Uma questão interessante aí no modo como isso foi feito, né? Na sua pergunta e na resposta do Valber, que é a questão dos fatos, né? Porque quando você discute em juízo afirmações, vem contra-afirmações. Se forma uma lambança processual, embola o meio-campo, vem perícia, vem mais testemunhos, etc. O que aconteceu nesse caso? Fez-se uma seleção, o Valber fez isso muito bem, mostrando o seguinte: fatos existem. Nem tudo no direito pode ser relativizado. Então, fatos existem, não podem ser negados.
eu não preciso nem dizer que o fato existiu porque você nem conseguiu contestá-lo. I rest my case. Entra para julgamento. Esse é o ponto. Daí que foi, não chamaria de estratégia, mas diria que foi a sabedoria da ação que o Walter fez, né? A argúcia do Valber, que sacou como as coisas funcionam. Isso você precisa saber, é o caminho das pedras, né? Como se diz no direito. E, professor Lênio, muitas vezes a gente está falando aqui sobre um contexto, né, muito específico. O ex-presidente Jair Bolsonaro ele falou repetidas vezes sobre fraude nas urnas. Ele falou nas 2 eleições que ele concorreu à presidência. Mas eu vou destacar uma em específica, porque ele chegou a dizer que 12 milhões de votos foram desviados lá em 2018. Isso é muito grave. E depois ele admitiu que não tinha prova. Quer dizer, que sustentavam essas alegações aí que ele estava dando. Só chamou de indícios fortíssimos. Ele usava muito esse tipo de coisa, né? Esse tipo de frase. E aí o próprio julgamento do TSE, que levou o ex-presidente a ficar inelegível, levantou o debate, isso foi muito falado na época, da liberdade de expressão. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, rebateu, né? Ele disse publicamente, isso não é liberdade de expressão, isso é conduta vedada. O que é isso, né? É o abuso do poder político. Então, vamos lá, liberdade de expressão. O problema é o presidente, nesse caso, dentro do espaço presidencial, usando as instituições, então, ocupando uma plataforma oficial do Estado brasileiro para colocar em xeque o sistema eleitoral. Se ele tivesse falado em qualquer outro lugar, essa decisão talvez fosse mais questionável. Estou fazendo um raciocínio aqui, junto com você. Lênio, quero te ouvir, professor. Olha, estamos aí em fase de uma real política e uma real jurídica. O que significa isso? Uma coisa é você ser julgado quando foi apiado do poder. Outra coisa é você estar no poder e é julgado. Isso é inegável. Ninguém vai fechar os olhos para a real jurídica, para a real politique. Porque, por exemplo, as fake news da eleição 2018, tudo isso, acabaram não dando em nada e ele completou 4 anos de mandato. No meio do caminho, o Bolsonaro cometeu todas as ilicitudes possíveis e imagináveis. A Procuradoria-Geral da República não entrou com a ação, porque ele estava no poder. Isso é real jurídica, é real política. E essas questões que apareceram aqui são questões que não sei se teriam o mesmo desdobramento se Bolsonaro tivesse se reelegido. A gente não pode falar sobre suposições, sobre o que aconteceria, mas sempre é bom mostrar que isto que Bolsonaro fez, nesse caso da ação do professor Valber, é a ponta do iceberg. Ele fez coisas muito mais graves até, e que tem mais 15 ações. Vamos ver como isso vai acontecer, né? É importante que se diga isso. Mas eu, com os meus anos de experiência, e nós acabamos de dizer isso aqui, real jurídica e real política significa quando toda semana se caça um prefeito. Mas quando se trata, é claro, são questões da política. E o direito também é político. E isso nós temos que entender também, não? Isso sem dúvida. Valber, eu quero te ouvir também a respeito da liberdade de expressão. Como eu dei uma olhada nesse processo aprofundada... Só um pouquinho, né? Com graves prejuízos pessoais. Ele criou uma planilha da fraude. Essa planilha da fraude foi que alguém que trabalhava no gabinete da Previdência, ela fez essa planilha, na verdade foi um PowerPoint, onde dizia-se que
12 milhões de votos e ele tentava mostrar com dados aleatórios o princípio da aleatoriedade completa. E ele chamou 2 dos maiores técnicos da Polícia Federal, o Peixinho, está tudo nos autos isso, não é conversa balela, cantilena, e chamou o Matheus. Pegou um avião da FAB, literalmente, para fazer isso, fez uma reunião, o presidente os recebeu, ficou lá, o presidente os recebeu, deixou lá na reunião, e mostrou seus PowerPoint. Os caras disseram, com esses dados não podemos fazer nada. Há um indício muito grave de que isso não tem nenhum tipo de idoneidade. Vocês têm que fazer uma perícia técnica completa na Polícia Federal. Não quiseram mais. Não quiseram mais. E durante todos os depoimentos, eu sempre perguntava, me cita um único caso de fraude, um único caso de indício que houve qualquer coisa errada na contagem dos votos. Ninguém dizia absolutamente nada. De todos os ouvidos. De todos os ouvidos. Havia indícios de que não havia indícios. Exatamente, perfeita definição. Perfeito. Não, um homem inteligente é caracterizado por essas tiradas. Então, só isso na inteligência já basta. Veja, a liberdade de expressão não pode ser redivina como teve no surgimento da democracia americana, na Magna Carta Libertatum ou na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Independência dos Estados Unidos. Então, são coisas distintas. Há, obviamente, um impedimento claro da censura, mas, diante desse constitucionalismo abusivo, nós temos que cada vez mais discutir o que é um bloqueio constitucional e o que é bloqueio constitucional. São esses discursos de ódio. Porque, veja, você quando chega e lança incessantemente, descaradamente, suposições, ilações das ilações contra a justiça eleitoral, você está incentivando o que ocorreu na vigília do golpe, você está incentivando o golpe, a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Então isso é muito mais grave, porque você tira a fé do cidadão, o homem médio brasileiro que depositava sua fé de forma assim, escancarada nas instituições. E isso abriu as portas para o quê? Para o que há de mais desprezível, o que há de mais destruidor na sociedade que nós vimos nos atos do 8 de janeiro. Isso é a gravidade maior. Então, a liberdade de expressão é um princípio absoluto? Obviamente que não. Podemos fazer esses bloqueios constitucionais? Podemos e devemos. É dever de todos os democratas. Valber, muito interessante você falar isso sobre o sistema eleitoral brasileiro, sobre a crença na lisura do processo. Quer dizer, isso pode ter um reflexo eleitoral? O que acontece quando um presidente ataca sistematicamente o voto eletrônico, o sistema eleitoral brasileiro? A consequência disso, eu quero dizer. Nós temos eleições no sistema eletrônico que foi se aprimorando ao longo do tempo desde 1996. Desde 1996. Nós não temos um único indício sério, seja do Oiapoque ao Chuí, de que o sistema ele contabilizou errado. Claro, nós temos problemas graves, mas o problema grave é onde? Até esse voto ser depositado na urna. Nós temos a compra de voto, nós não podemos esconder isso, nós temos abuso de poder econômico, abuso de poder político, mas até o cidadão depositar esse voto na urna. Depois que esse voto é depositado na urna, nós temos, obviamente, uma lisura, uma integridade completa. Aí vocês podem me perguntar, mas por que então houve isso? Houve isso para o quê? Para legitimar. Veja, a gente entra na área do simbólico. O simbólico no sentido de que, as instituições não são justas, eu sou antissistema, então esse resultado eu vou aceitar quando for condizente. Eu aceitei em 2018, me foi condizente, não vou aceitar em 22, que é contra mim, então eu quero subverter as instituições. Para subverter as instituições, eu quebro o quê? A fé. Eu quebro o alicerce dessas instituições. Eu dou um mote para uma tentativa de golpe de Estado. Lênio, você até já ia falar, mas posso, professor, incluir aqui? Eu perguntei quais as consequências para as próximas eleições presidenciais, né? Não fazendo um futurismo aqui, mas pode-se criar um precedente, porque a gente está falando de ataque ao sistema eleitoral, e consequências também para as próximas candidaturas? Sim, eu acho que a gente está limpando a área, né? Acho que o precedente Valber versus Bolsonaro, né?
Gostou dessa, Val? Ele tá inspirado hoje, né? E você sabe disso. Você sabe disso. Casey Valber versus Bolsonaro. Ficou na história, está registrado já. Pronto. Eis aí o registro. Existe o Marbury versus Madison. E existe o Valber versus Bolsonaro. Falando muito sério, esse é o limpa-trilhos que ilumina como um fator de prevenção geral as próximas eleições, porque o direito tem o fator de prevenção geral. Quer dizer, eu não uso o celular no carro porque eu tenho medo de perder a carteira. Se eu vou para a casa do Valber, eu vou de Uber, porque eu sei que eu vou tomar com ele algumas cervejas e eu não quero perder minha carteira. Esse é o papel do direito. Ele interdita. O papel do direito é fazer prevenção geral. O precedente Valber versus Bolsonaro leva a esse limpa, mas vai ter mais coisas ainda. Tem coisas positivas e tem coisas que nós não fizemos ainda. Por exemplo, as hermenêuticas criminosas, que eu fiz vários textos, um no Globo, o outro num jornal Zero Hora e no outro no Conjur, mostrando que o golpe e tudo isso, a caixa de Pandora que foi aberta com o som do inferno que vimos de 8 de janeiro, ele foi produzido por um conjunto de fatos, uma tempestade perfeita. Gente do direito dizendo que as Forças Armadas eram o superego da nação, que era o poder moderador, jornalistas e jornaleiros, todos os dias nas rádios desse país dizendo que tinha que fazer um golpe ou que o 142 dava à direita e as pessoas foram para frente, as vivandeiras foram bulir com os bivaques na frente dos quartéis, né, como dizia então o Castelo Branco, tá? As vivandeiras que querem golpes, e tudo isso acabou gerando isso. O que quero dizer é que nós não fizemos tudo ainda. O caso Silvinei está em aberto, o boicote às eleições do dia, quem mandou ele fazer isso, essas coisas, centenas de radialistas que pregavam e ainda pregam, todos os dias. Outro dia eu vi ainda um jornalista falar das Forças Armadas. Isto ainda nós estamos devendo. Usando como poder moderador, né? A gente ouviu muito. Essa é a ideia. As Forças Armadas como superego da nação. É o que estava faltando. Quer dizer, a Constituição seria lida assim: todo o poder emana das Forças Armadas. Ponto. Pronto. Aí sim, né? Aí é isso que diz o Ives Gandra, no fundo, quando ele sustenta aquela interpretação. Aí que a gente está lascado mesmo. Professor Lênio, trazer uma outra questão aqui, da singularidade, talvez, do caso Bolsonaro. A gente tem o primeiro presidente da história do Brasil a ficar inelegível por 8 anos. O Collor e o Lula, no passado, eles ficaram inelegíveis de forma temporária, né? Qual que é não só o valor simbólico disso, mas o ineditismo? Eu queria te ouvir a respeito dessa diferença em relação a esses presidentes, né? Presidente Lula e o ex-presidente Fernando Collor também. Os casos. Bom, há questões diferentes. O Collor renunciou antes, né? E aí veio a discussão se a renúncia dele, para mim, à época, no momento que ele renunciou, já nada mais poderia ser feito contra ele. Né? Quando ele foi julgado, já não era mais presidente. Mas, enfim, essa questão passou e depois ele acabou, parece que até absolvido. Enfim, não me lembro bem dos resultados disso. Ele ficou temporariamente inelegível. Depois, o caso dele era maior do que esse. Ele não podia nem votar, né, Valber? Ele ficou sem os direitos políticos, lato sensu. O caso do Lula foi em face aí daquela
do processo que estavam fazendo. O caso da Dilma foi feita a correção no Senado, que deixou ela com direitos políticos, com uma interpretação, digamos assim, bem criativa do ministro Lewandowski, e que se apresentou como justa nas circunstâncias. Hoje todo mundo sabe que foi um golpe, então talvez ali o Lewandowski tenha feito uma espécie de atravessamento hermenêutico e ter adivinhado o que todos diriam no futuro. É um golpe, então também não vamos deixar que esse golpe produza, inclusive, 8 anos de direitos políticos cassados dessa senhora. Contra ela não tinha nada. Enfim, é isso que aconteceu. O caso Bolsonaro tem uma coisa diferente, né? Atravessou o Rubicão. Ponto. Atravessou o Rubicão. Depois disso, a batalha se estabelece. E ele já perdeu a primeira. E como a gente falou, não faltou ataque ao sistema eleitoral por parte do ex-presidente, mas aí ele usou a instituição, né? O Palácio do Planalto, usou a IBC para fazer a defesa aos embaixadores contra o sistema eleitoral. Valber. Deixa eu fazer uma provocação. Na verdade, quando todo mundo diz que as Forças Armadas vai ser o superego da nação, o superego ele vai no sentido das minhas lições freudianas, ele vai no sentido de garantir um princípio ético. E nesse caso, nem isso seria a subversão do princípio ético. E a questão das massas ignaras, lá do dia 8 de janeiro, veja, eu também vou me recolher a Freud. Ou seja, tem um livro bem interessante, Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é a manipulação das massas de forma assim abrupta, voltando à barbárie. Veja, nós voltamos à barbárie. E aí eu volto à conclusão do Lênin. Qual é a singularidade desse caso? Eu acho que eu não conheço, e passo logo a bola para o Lênin, um momento histórico no Brasil, desde a República, quiçá antes da República, mas na contextualização do Supremo, na autonomia efetiva do Poder Judiciário, que o Poder Judiciário foi tão alvissareiro, foi tão necessário à nação. Sem fulanizar, falando de contextos sistêmicos, claro que houve uma banda que se aliou desde o início a essas políticas autoritárias, mas houve várias pessoas no Judiciário, em vários níveis, que se opuseram, porque veja, não é nem contradição, é paradoxo. Como é que há judiciário sem democracia? E o judiciário foi um papel assim basilar, eu diria, fazendo coro a Lênin, que foi uma propedêutica assim fantástica. Em defesa de quê? Em defesa da democracia. Seria também mais alvissareiro se essa defesa da democracia se traduzisse também em direitos sociais, econômicos e culturais. E isso é a grande chaga que nos acompanha. Perfeito. Posso? Só claro, por favor, Lênin. O Valber. Nunca na história do Brasil o Supremo foi tão atacado e nunca na história do Brasil o Supremo salvou a democracia como agora. Então, ele salvou a saúde pública na pandemia e salvou a democracia. Claro, na democracia ele ajudou também, no início, vitaminando a Lava Jato. Tem duas coisas. O Valber levantou uma coisa aí. O déficit do Supremo com relação aos direitos sociais e trabalhistas, tá? Isso o Valber levanta bem. E que isso ainda... O Supremo deve um pouco nisso, né? E o outro caso foi, no início, até a prisão do Lula, a negação do habeas corpus, o Supremo, aquele recuo no habeas corpus 126.292 sobre a presunção da inocência, fez com que se voltasse a prender sem que se pudesse esgotar os recursos ficando em liberdade, e com isso se criou um aumento da própria população carcerária. Mas a história é escrita pelos vencedores. E nesses vencedores,
dentre eles está o Supremo, que foi importante porque na hora H, o TSE e o STF souberam cumprir o seu papel na história, digamos, sendo bem sincero, salvando a democracia. Se me permite, professor, aliás, professores, né, Valber e Lênio, contar um caos aqui, porque quando o presidente Lula foi eleito e tomou posse, a repórter Carol Pires, ela foi num evento no Itamaraty, e aí ela encontrou o ministro Alexandre de Moraes, que também preside o TSE, a gente está falando do STF, mas também preside o TSE, e ele teve esse papel emblemático aí no combate às fake news, inclusive foi criticado também, teve essa questão dos movimentos antidemocráticos. E aí ela pergunta para ele: você já se imaginou, ministro, sendo tietado? Tava todo mundo querendo tirar foto ali com ele aquele dia. Ela falou: você já se imaginou, ministro, sendo tietado como ídolo da esquerda? E ele falou: não, eu nunca imaginei. Acho que ninguém imaginou, né? Mas acho que a gente teve um contexto, é só para desopilar, claro, mas a gente teve um contexto de trevas, mas Alexandre de Moraes teve esse papel mais emblemático, talvez, né? O Valber teve comigo, acho que, não sei se estivesse na diplomação, Valber, o Alexandre de Moraes foi mais aplaudido que o Lula, quase. Ele entrou como superstar, uma coisa impressionante. Aí você vê, simbolicamente, o Valber falou antes em Freud e tal, eu lembro Lacan, enfim. Simbolicamente, as pessoas que estavam lá sabiam porque aplaudiam. É muito mais que as pessoas... não sei se Alexandre sabia porque era tão aplaudido, mas as pessoas sabiam porque o aplaudiam, porque a percepção do autoritarismo era muito forte no cotidiano da nação brasileira, né? E aí a gente está falando, eu citei o ministro Alexandre de Moraes e me lembrou uma notícia recente: a Justiça Federal arquivando 4 processos contra o ex-presidente Bolsonaro, e um deles justamente foi ataque ao ministro Alexandre, aquela vez que o Bolsonaro disse que ele era canalha, xingou, enfim. E tem um outro também que dá para citar, que o Bolsonaro se referiu ao peso de um homem negro como em arrobas, foi esse o termo que ele usou. Quais são os outros processos enfrentados por Bolsonaro, aí já caminhando para o final e tentando vislumbrar um futuro? Aí o que tem mais por vir, o futuro de Bolsonaro na justiça? Valber? Olha, é difícil você medir isso, porque a gente vai saber a conclusão da música sem saber o ritmo. Vai ter que passar por um processo legal, que pode acontecer várias coisas, pode acontecer erros processuais, pode uma prova ser desdita, pode haver uma perícia que nega uma fundamentação, mas basicamente são o quê? São vários fake news. Basicamente, veja, nós entramos com várias ações, porque qual é o primoroso numa eleição? É o dinheiro, follow the money. Insistentemente, essas ações foram denegadas. Por exemplo, quem patrocinou as carreatas? Ou, por exemplo, mesmo voltando para a eleição de 2018, como é que Bolsonaro gastou nas eleições de 2018 2 milhões? 2 milhões não se viu para ele pagar somente os comitês que foram feitos na região sul do Brasil. Então, essa é a questão importante. Então, se houver a vontade de investigar a fundo a questão do dinheiro, vai se achar. Mas também o que já é auto-evidente, essa série inominável de fake news, e não é fake news apenas contra a justiça eleitoral, já foi provado. São vários fake news, alguns até de calão estratosfericamente baixo. Eu sei que é uma contradição, mas eu posso dizer que é algo inominável para um cidadão mediano da sociedade brasileira. Quero ouvir o Lênio também.
Me preocupa essa notícia que você acabou de me dar, que eu não sabia, que foi arquivado o processo em que o Bolsonaro chama o ministro Alexandre de Moraes de canalha? Esse é um dos casos, né? Inacreditável Foram 4. que possa ter sido, mas é o pedido, então, porque Foi o Supremo aquela não vai. manifestação antidemocrática lá do 7 de setembro de 2021. Sim, mas eu vou atrás dessa notícia porque eu queria saber o que o Supremo acha disso. Eu sei, nós sabemos, isso é um problema do sistema brasileiro. Se o Procurador-Geral da República não quer denunciar alguém, nem a ONU e nem a Corte de Haia pode obrigá-lo. Por quê? Porque tem uma parcela de soberania. Lênio, você me permite aqui listar quais são os processos que foram arquivados? Foi a acusação de que o Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, prevaricaram e cometeram crime de responsabilidade por omissão na adoção das medidas para garantir a extradição do Alan dos Santos. Foi esse caso, o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. A acusação por ataques e ameaças que o Bolsonaro fez ao Supremo nesse 7 de setembro, e aí quando ele chamou o ministro Alexandre de canalha. Aí essas duas acusações de racismo na ocasião ali que Bolsonaro disse do peso, né? Falou do peso em arrobas. Então foram essas as acusações, exatamente. Ele se referiu a um homem negro usando arrobas para se referir ao peso dele. São esses os casos. Aí eu quero deixar também vocês livres para fazer considerações finais, começando por Lênio. Se quiser comentar também essa lista agora que eu fiz desses arquivamentos, pode ficar à vontade. Bom, eu quero cumprimentar você por ancorar tão bem esse podcast número 0 do nosso ICL. Eu tenho muito orgulho e muito gosto de estar nas segundas-feiras no ICL. E quero cumprimentar o Valber Agra por ter contribuído para a democracia brasileira. Esses feitos vai poder contar para seus filhos, seus parentes, todos seus amigos, de dizer que no ano 2023 pode acontecer outras ações ainda que vão tornar Bolsonaro inelegível, etc, etc. E, aliás, se não acontecer, eu vou me surpreender, porque as outras 15 também são importantes, mas a do Valber foi importante. Muitas vezes há uma sucessão de processos, mas a primeira, ela é a que marca. E o Valber está de parabéns, e é um orgulho para a academia brasileira, porque o Valber também é um acadêmico, e um orgulho para a advocacia, né? Você mora no meu coração, e também no coração dos democratas brasileiros. Excelente. Valber, quer responder primeiro? Primeiro, eu queria dizer que eu conheço o Lênio há exatos 28 anos. Eu fiz uma vez uma viagem inesquecível com o Lênio, num carro 1000, sem ar-condicionado. Nós íamos para uma conferência em Caruaru, aqui no interior de Pernambuco, e Lênio ficou intoxicado. Foi assim, o carro não andava, Lênio intoxicado. Então, imagina minha exasperação, e literalmente minha carteira foi tirada na Paraíba. Então, eu não dirijo bem. Eu não sei se Lênio estava mais aflito com a intoxicação ou com minha direção. Então, eu gostaria de dizer que eu tenho esse carinho por Lênio há vários anos. Olha, eu vou terminar. Lênio falou de Lacan, e eu queria terminar com a questão lacaniana, porque o imaginário, ele tem suas singularidades. Agora, o simbólico, não. O imaginário, quando Alexandre de Moraes poderia não saber que estava sendo ovacionado, o simbólico, a coletividade, a valoração da coletividade sabia.
E essa valoração da coletividade não é apenas ao indivíduo, é ao judiciário. Ou seja, o judiciário valorativamente, simbolicamente nas relações na sociedade, pela sua legitimidade, adquiriu uma tonalidade, um tônus inaudito. E esse tônus inaudito vai reverberar, vai ter eficácia no presente e no futuro. Porque essas tentativas sediciosas, golpistas, de pessoas indignadas, elas vão ter uma barreira. Então, essa história ficou importante por causa disso. Ou seja, o simbólico, a valoração, a inter-relação entre as pessoas vai perpassar pelo imaginário. Não adianta a sociedade ter imaginário de um mito, quando essa realidade do mito ela vai ser deprimente, vai ser uma realidade de quê? De uma sociedade que está na barbárie. Então, eu gostaria de agradecer a Gabi, ao Maurício, ao Eduardo, pela confiança e dizer que, para mim, é um prazer enorme e com o Programa Zero, com meu amigo, posso dizer a todo mundo hoje, meu amigo Lênio Streck. E só para concluir, eu sou tão antigo nessas coisas que uma vez fizeram injustiça com o Valber e quem foi o advogado dele? Quem? Lênio este escriba. Verdade. Lênio e Valber, também quero agradecer aos dois pelas palavras. Lênio, obrigada pela gentileza. E Valber, é um prazer começar essa parceria aqui do seu lado. Eu estou muito bem acompanhada e muito animada para todas as discussões, como você disse, com um diálogo que a gente vai trazer em todos esses episódios. E a gente espera contribuir mais para o debate, mais para o diálogo e para a democracia brasileira também, né? Eu tenho certeza que vou estar muito bem acompanhado, Gabi. Você, eu não sei. Então, eu gostaria de agradecer. Eu estou muito bem acompanhada. E ao seu preparo. E ainda mais com Lênio no episódio 0, quer dizer, eu não tenho nem roupa para receber alguém assim, uma presença tão ilustre assim. Lênio, a gente é muito fã do seu trabalho aqui no ICL. Obrigado. E você também contribui muito, assim como o Dr. Valber contribuiu grandemente com essa ação para a nossa democracia, mas você contribui também semanalmente aqui trazendo considerações importantes e reflexões aqui no ICL Notícias. Vou me despedir então, Lênio, muito obrigada pela sua presença e já fica o convite, você é sempre bem-vindo aqui para participar do podcast, viu? Obrigado. Valber, até a próxima. Até a próxima, que não seja tão longa, que seja muito breve. E será. Vai ser muito breve. Na semana que vem a gente já vai estar de volta. Bom, o episódio piloto, episódio 0 desse videocast fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar na próxima terça-feira no YouTube, por onde você pode nos assistir, nos acompanhar, assim como toda a programação do ICL Notícias. E você também pode acompanhar esse videocast como podcast nas plataformas de áudio, na sua plataforma de áudio preferida. Então, agradeço pela sua companhia, seja sempre muito bem-vindo e a gente espera ter contribuído para refletir a respeito desse acontecimento histórico que foi a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até mais.